Êxodo capítulo 8, verso 19. Quantos acharam? Digam amém. Aleluia. Um texto, verso direto. Diz: então os magos disseram a Faraó: este é o dedo de Deus. Este é o dedo de Deus. Então disseram os magos a Faraó: este é o dedo de Deus. Não conseguimos fazer essas coisas. Esse é o dedo de Deus. Portanto, o dedo de Deus está presente em nossa vida, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo neste lugar, e nós clamamos, Pai, que esse culto possa ter o dedo de Deus aqui. Senhor, que nós possamos ver a Tua mão agindo e o Teu poder agindo em nosso meio. E nós te adoramos nessa noite, em o nome poderoso de Jesus. E que todos que estão aqui ou estão lá em casa, nesse momento assistindo essa palavra, nesse momento ligando ali, Senhor, seu aparelho, seja qual for, está pegando essa palavra, ele seja fortemente impactado pela mão do Senhor, pelo dedo de Deus, e que sinais e maravilhas aconteçam por causa dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Como você pode dizer amém? Amém? Vamos assentar, querido, por favor. Acho que é uma frase muito comum que nós encontramos por aí. Aí tem o dedo de fulano, né? Muita gente fala isso, né? Aí tem o dedo de ciclano, né? Aí você está lá caminhando a sua vida normal e de repente alguém diz: olha, estava indo normal, mas de repente tem o dedo de Beltrano nessa situação. Então é muito comum a gente acabar escutando esse tipo de frase, né? O texto que nós acabamos de ler agora tem ali o dedo de Deus. Deus colocou o seu dedo, tem ali o dedo do Senhor. E isso é muito forte para nós, porque a história que nós encontramos aqui na palavra de Deus é a história em que Moisés, ele vai ser desafiado pelo Senhor. Nós sabemos que a história de Israel, quem não conhece, acho que a maior parte do pessoal conhece, mas quem não conhece, um breve resumo, é que Abraão desceu, né, com a sua descendência e tal, buscando sempre refúgio, mas chegou um momento em que houve muita fome, não é? E a Bíblia diz que José foi levado por Deus até o Egito, e ali foi usado por Deus para salvar o Egito da fome. E ele teve uma ideia muito de Deus mesmo, de guardar os grãos, e todos da terra acabaram indo até o Egito para comer do pão do Egito. E ali o Egito ganhou muito dinheiro, muita fama. Israel desce, então o pai, não é? O nome Israel, Jacó ou Israel, desceu com seus filhos e houve um mover muito grande de Deus, e 75 almas desceram até o Egito, só que eles se multiplicaram muito. Não só isso, mas ficaram muito ricos. Eles tinham comércio e Deus prosperou Israel de tal maneira, e eles cresceram tanto numericamente que a Bíblia diz que Faraó teve medo e o Egito teve medo de Israel. Então escravizaram o povo de Deus porque eles tinham medo de que eles se rebeliassem contra o Egito. E eles ficaram tão ricos e prósperos e estavam ali como escravos. E diz a palavra de Deus que eles, escravizados ali, clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz em Juízes 3:9, então os filhos de Deus clamaram a Deus e o Senhor lhes enviou um Salvador. E esse Salvador foi Moisés. Moisés salvou aquele povo daquela situação de escravidão. Chegando até Faraó, diz: deixa o meu povo ir. Ele diz: não vai. Deixa o meu povo ir. Não vai. Deixa o meu povo ir. Quem é esse Deus? Quem é você, Moisés, para mandar em mim? E ele se endurecia cada vez mais, tentando colocar sempre os seus deuses. Mas a cena que eu estou especificando com você essa noite se encontra em Êxodo 8:16, depois de tantos nãos que Faraó disse ao povo: não vai, não vão. De repente, a Bíblia diz que Deus manda Moisés
estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. Essa é uma das pragas que são as 10 pragas do Egito. E ali, então, vira piolho aquele pó e se espalha por toda a terra do Egito. Por volta do ano 1400, Moisés vem com essa libertação ao povo. Agora, queridos, acontece algo muito forte nessa cena, porque de um lado nós vemos o poder de Deus, como se pode dizer amém, mas do outro lado nós vemos o poder do diabo. E é uma das cenas bíblicas mais claras que mostra que Satanás, sim, ele também tem o seu poder. Olha que a Bíblia diz aqui que Moisés fazia os sinais e os magos, né? E a palavra mago ali é chanton, que é feiticeiro, aqueles que invocam o mal, aqueles que buscam poderes das trevas. De um lado havia ali, então, justamente Moisés clamando a Deus, mas do outro lado havia o poder do diabo. Isso é tão forte, irmãos, porque o poder do diabo é algo que existe. Muitas coisas que eu e você passamos em nossa vida não foi despertado por um chefe, não foi despertado por um amante, não foi despertado por uma situação de perseguição qualquer, é simplesmente a mão do diabo que tem se levantado contra o povo de Deus, justamente porque quando você vai ao seu emprego, você vai ao seu dia a dia, você leva escrito na sua testa o nome de Jesus e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Então você é odiado pelo mundo espiritual. E a Bíblia diz aqui que aquelas ciências ocultas, aquelas entidades, aquele espírito do mal, a Bíblia chama até de poder de Beelzebu, eles têm algum poder. E quando Moisés fazia um sinal, eles faziam um sinal igual. Isso é tão forte porque quando Moisés transformou a água do Nilo em água de sangue, a Bíblia diz que os magos do Egito foram lá e fizeram igual. Fizeram a mesma água ali de sangue. E Arão e Moisés fez isso em Êxodo 7, e os magos no mesmo capítulo vão e fazem igual. E aí Faraó chega e diz, tu fizeste isso, meus magos fazem igual. Então Moisés vai para o segundo confronto de forças espirituais, e a Bíblia diz que Arão e Moisés invocam a Deus, e rãs sobem do Egito, e invadem a terra do Egito. E a Bíblia diz que os magos também fizeram igual. E aí Faraó dizia, está vendo? Seu Deus faz e o nosso Deus também faz. Então, meu amigo, esses truques eu estou cheio aqui no Egito. Esse tipo de truquezinho eu também estou cheio aqui no Egito. Quantas vezes o poder do mal desafia o poder do nosso Deus? Quantas vezes que eu escuto como pastor, pastor, fizeram uma macumba contra a minha vida. Pastor, foram lá no terreiro, levaram a minha foto. Pastor, sumiu roupa da minha casa. Pastor, e foram lá e fizeram bruxaria com o meu nome. Pastor, o que eu faço? Olhe para esse texto, porque o diabo tem poder, o diabo tem algum poder, mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus tem todo o poder. E a diferença do texto é que quando você vê que parecia que estavam empatados no 2-2, a Bíblia diz que a terceira praga foi lançada. E a praga que foi lançada foi justamente essa. Ali na foto você vê Faraó, né, na figura você vê Faraó e a esposa se coçando, porque a Bíblia diz que praga de piolhos veio por todo o Egito, quando Moisés puxou a areia, raspou com o seu cajado ali, tocou com o seu cajado, espalhou por todo o Egito a praga de piolho, e as pessoas entraram em desespero. A Bíblia diz que os magos, verso 18, e os magos vieram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. Eles invocaram os seus demônios, mas não puderam. Eles invocaram a maldade, mas não puderam produzir piolho, não é? E esses piolhos vieram como julgamento naquela terra. Então disseram os magos a Faraó, olha Faraó, nós tentamos tudo. E aí vem a frase, mas isto é o dedo de Deus. Nosso poder vai só até aqui. Nosso poder vai só até aqui.
Eu que frequentei a igreja batista, eu lembro do irmão Francisco, um irmão simples que de vez em quando cantava na igreja, e ele contava uma coisa para mim que não sai do meu coração quando eu vejo essas situações de maldade. Ele falou: James, eu já fui bruxo, James, eu já entrei em cemitério, já fiz de tudo, já coloquei lá vela, já sacrifiquei animais, mas eu me converti quando o demônio me mandou comer a carne de um defunto. E eu falei: então eu vou pegar esse. Ele falou: esse não. Ele disse: mas por que eu não posso pegar? Ele falou: porque esse aqui pertence ao cara lá de cima. Ele falou: mas quem é esse cara? Quem é esse Exu? Quem é? Não tem nada a ver. Esse é o lá de cima. Ele falou: mas quem é o de cima? Eu me lembro que quando ele cantava, eu sempre olhava para a vida dele. Ele cantava na frente, às vezes no momento da oferta, e olhava para a vida dele, dizendo: eu sirvo esse Deus que é lá de cima. Queridos irmãos, aqui a palavra de Deus diz que essa terceira praga, ela veio de um triunfo do poder que operava na vida de Moisés, contra o poder que operava na vida dos feiticeiros do Egito. A Bíblia diz que eles, olhando ao poder de Deus, tentando tirar ou pôr ou mexer com os piolhos, eles não conseguiram mexer com isso. A palavra de Deus diz que quando foi levantado isso, eles invocaram seus deuses. Alguns especialistas aí dizem que eles invocaram o deus Tote, que era justamente o Deus da magia, o Deus que dava poder para eles criarem coisas, o Deus que dava poder para eles fazerem algumas coisas, mas não conseguiram por causa do poder de Yahvé, o nosso Deus. Talvez eles tenham consultado o Deus Geb, que é o Deus da terra, porque a Bíblia diz que a poeira que foi levantada da terra, e esse Deus Geb também não conseguiu dar ao Egito o que eles precisavam para se opor ao Deus verdadeiro. É tão interessante isso, queridos, porque lendo os rituais do pessoal do Egito, eu pude notar que os sacerdotes do Egito, eles eram extremamente limpos. Eles não podiam entrar na casa dos seus deuses se não estivessem completamente limpos. Alguns estudiosos dizem que justamente por conta da limpeza, eles cortavam e deixavam muitas vezes só um toquinho de cabelo na sua cabeça, que era justamente para que não houvesse nenhuma imundície, nem neles, nem no couro cabeludo, e nem nos seus cabelos. Então, em muitos desenhos do Egito, você vai encontrar eles sem ou com muito pouco cabelo, que é justamente para não desonrar com algum tipo de não limpeza o seu Deus Tote, o seu Deus Geb, ou seus outros deuses que tinham ali no Egito. Mas alguns satanistas, ao olhar por essa passagem, diz que foi o dia em que mais os poderes das trevas foram envergonhados, porque houve claramente uma briga entre o Deus do céu e os deuses do Egito, que são tidos como deuses poderosos da magia. E é tão interessante e forte isso, porque a Bíblia diz que o poder do diabo, dos ídolos, dos demônios são limitados, mas existe um poder superior, um poder mais amplo, um poder dos céus, um poder que a gente olha na nossa natureza e a gente vê. Quando você está numa densa trevas, não importa onde você está, e que está tudo muito escuro, e você acende um palito de fósforo, pode ser pequeno, assim pode ser a vida de um crente, pode ser pequeno, ele acende, e as trevas vão embora, e você consegue enxergar. É pequeno, mas é vencedor. Você pode acender uma lanterna maior, que vai vencer também. Você pode acender muitas lanternas, que vai vencer também. A mensagem desse texto é claro. Essa é a vitória do Deus, não é, que colocou o dedo naquela situação. Foi a primeira vez na história que Israel começa a chamar dedo de Deus. Desde o Gênesis, nunca se tinha usado essa expressão. Esse é o dedo de Deus. Quando você estava andando, e aí a partir daí, Israel por várias vezes na Bíblia declara: este é o dedo de Deus. Mais para frente você vai encontrar nos Salmos, em outros livros, mas esse foi o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus. Mas essa frase partiu da boca dos ímpios. Essa frase partiu da boca de quem não tinha Deus. Porque eles olharam o tamanho do nosso Deus e declararam: este aí, com certeza, é o dedo de Deus.
Quando eles reconhecem isso, então coisas incríveis vêm ao nosso coração. Sempre que o dedo de Deus se move, a sua vontade é exercida. Quando a sua vontade é exercida, ela é materializada em nosso mundo. E o reino de Deus acontece quando o dedo de Deus se movimenta. Queridos, esse texto é tão tremendo porque mostra que Satanás tem algum poder. Ele tem poder de trazer coisas do inferno contra nós. Ele tem poder de lançar o inferno, muitas vezes, em algumas situações. Mas também, ele diz claramente que o nosso Deus se opõe a esse poder para nos salvar e trazer para a nossa vida a vitória diante dessas crises. Eu queria mostrar para você algumas coisas sobre o dedo de Deus na Bíblia. Enquanto o nosso tecladista está chegando, eu vou passar com você alguns momentos da história. A primeira vez que nós vemos a questão dos dedos de Deus é na criação. Embora a frase não seja tão clara como nós vimos no texto que eu li, mas na formação de Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus do pó da terra. Quando Deus formou, Ele formou com os seus dedos. Muitos acreditam, e é muito provável, que o nosso Criador, Jesus de Nazaré, porque diz em João capítulo 1, verso 3, que foi Ele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, que foi Ele, não é, que já desceu no Éden para moldar o corpo de Adão. E é tão interessante esse texto, porque já mostra Deus colocando a mão na nossa vida, colocando o seu dedo, intervindo em nossa história. Eu quero dizer para você, querido, que você sempre foi amado por Deus desde o início, que Deus te ama, que Deus lá no ventre da sua mãe moldou você com seus dedos. E eu quero que a tua vida seja uma vida de bênção, porque Deus moldou você. Deus olhou para você e cuidou de você ali desde o ventre, diz da sua mãe. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre esse homem que era um pó. E a Bíblia diz que esse pó, esse barro, depois veio a ser alma vivente. Existe um ditado bem conhecido, dizendo sobre o Criador, que ele tem mais força no seu dedo mindinho do que nós em nosso dedo maior ou no nosso corpo todo. Que Deus tem mais força no seu dedo pequeno, no seu dedo mindinho, do que nós podemos ter em nosso corpo todo. Na realidade, quando Deus tocou em nós, Ele fez o que nós não poderíamos, deu vida a nós, nos encheu, o seu toque, o seu dedo, trouxe para nós graça. A Bíblia diz que o salmista falou: quando eu contemplo os céus, as obras dos teus dedos, eu pergunto, por que o Senhor cuida de nós, que somos só mortais? Salmo 8, 3 a 4. Senhor, quando eu contemplo os céus e vejo a tua grandeza, e eu olho e vejo que o Senhor fez tudo, por que o Senhor se preocupou comigo? O salmista está tão espantado, porque o dedo de Deus foi tocando na criação, e aí tocou nós. E o salmista pergunta: por que, Senhor, o Senhor tocou a minha vida? O salmista nos dá uma lição muito clara, de nós entendemos que a mão de Deus continua nos tocando. A segunda coisa que eu vejo a mão de Deus, os dedos de Deus, é na tábua da lei. Em Deuteronômio 9:10 diz: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Como você pode dizer amém a essa palavra? Quando o dedo de Deus tocou, quando ele saiu do universo, ele diz que a sua casa está lá no 3º céu. Foi Paulo que falou isso. Tem o céu dos homens, que nós vemos, tem o céu, não é, que é nosso atmosférico, céu atmosférico, mas tem o 3º céu, que é o céu de Deus. Quando Deus saiu da sua casa para vir falar com Moisés, ele tocou com o seu dedo e ele fez uma coisa para mim e para você que é extraordinária. Ele deu origem a esse livro sagrado para guiar a minha vida e a sua vida. Quando Deus tocou, Ele tocou para nos fazer, depois Ele tocou para nos dar um mapa, para você não ficar perdido na sua vida. Para aqueles dias que você acha que Deus simplesmente não te ama, ou que as coisas estão contrárias a você, e você abre o mapa e diz: espera aí, não é que Deus não me ama, é
que Satanás está se levantando. E eu preciso clamar para que o dedo dele continue tocando a minha vida. Terceira vez que nós podemos ver na Bíblia a respeito do dedo de Deus é numa festa pagã. Com os jovens eu brinco dizendo que, até falei esses domingos, eu falei que Deus foi numa noitada, né, numa balada, e Deus se colocou lá na balada pagã do rei Belsazar. E a coisa estava acontecendo. Diz a Bíblia que, sabe como que era a festa naquela época? Eles não se preocupavam com nenhum aspecto moral. E estavam todos dançando e todos cheios ali. E quando a Bíblia diz que Belsazar começou a tomar o vinho, não é? Nas taças que Deus tinha reservado no seu templo. Porque nessa época Jerusalém estava escrava de todo um grupo que desde Nabucodonosor estava escravizando o povo de Deus. E agora Belsazar assume, e ele vai dar risada do Deus de Israel, pegando as taças e colocando na sua bagunça noturna. E quando ele toma o vinho, engrandecendo os deuses pagãos, o Deus verdadeiro colocou o seu dedo. O Deus verdadeiro colocou o seu dedo no meio da balada, no meio daquele momento em que eles estavam simplesmente esquecendo de Deus, do Deus verdadeiro. E o dedo de Deus começa a escrever, e eu acredito que deve ter sido um filme tão horripilante como desses, ou até piores desses que a gente vê na televisão, porque aconteceu de fato. Uma mão sem corpo, um dedo, não é? Dedos humanos, veio em direção a uma parede e começou a escrever algumas palavras sobre aquele rei. E as palavras escritas é Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Foram as palavras que a mão escreveu ali naquela parede, e o pessoal todo se espantou. Então a mão de Deus veio para guardar a santidade do nome do Senhor. Eu quero dizer, você que é crente, sabe, irmão, às vezes nós temos as batalhas, mas tome cuidado, guarde a santidade do Deus que você serve. Guarde, porque Deus é santo. Cuidado com o que você fala, Deus escuta. Cuidado com o que você faz, porque Deus escuta. Não pega as coisas santas de Deus e faz qualquer coisa, porque Deus vê. A Bíblia diz que a mão de Deus veio em direção àquela festa. E então aquele pessoal, a Bíblia diz no verso 6, que o rei ficou pálido, seus joelhos batiam no outro e os seus ombros relaxaram. Não é porque ele estava relaxado, é porque ele desmoronou. Os ombros dele veio para frente e os joelhos dele batiam como duas caçarolas, é o que diz lá no interior. E você escutava, não é? Aquele rei tremendo, dizendo que essa mão escreveu. Deus disse, ok, eu vou dizer o que escreveu. E o que escreveu é Mene, Deus contou os seus dias e o teu reino terminou. Tekel, você foi pesado, foi encontrado em falta. Pérez, teu reino é dividido e dado aos medos e persas. Naquele dia, esse rei morreu. Então a mão de Deus veio para nos criar. A mão de Deus veio para nos guiar na sua palavra, nos dar a sua palavra. O dedo de Deus veio para mostrar a santidade desse Deus. Não é qualquer Deus, não é o Deus do Egito. Em quarto lugar, o dedo de Deus também se mostrou misericordioso quando em João capítulo 8, verso 4. Abra a Bíblia comigo lá, João capítulo 8, verso 4. João capítulo 8, verso 4. Diz, e pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Verso 6. Isso dizia ele, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntaram, endireitando-se, disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Esse texto mostra que Jesus tocou a terra 2 vezes.
o seu dedo, escreveu na terra 2 vezes. Chegaram com uma mulher, foi pega em adultério, falou: Senhor, aqui a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz? Só que a Bíblia abre um parênteses, diz: queriam pegá-lo. Não é que estavam amando aquela mulher, não estavam. Não é que eles gostavam que Jesus, queriam que Jesus tomasse a decisão. Eles não queriam nada com Jesus, queriam matar Jesus. E a palavra de Deus diz aqui que ele levantou e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e voltou a escrever. E aí muita gente se confunde com esse texto. Em primeiro lugar, muita gente acha que Jesus está fazendo vista grossa para o pecado, que ele pega o pecador e diz: oh, vem cá, pecador, não tem problema, tal. Jesus não está fazendo vista grossa ao pecado. A Bíblia diz que queriam matá-lo. Eles levaram essa mulher para pegá-lo, para fazer uma armadilha contra ele. Ele sabia que aquelas pessoas não eram pessoas boas, não tem nada a ver com essa mulher. Ele sabia que aquelas pessoas estavam querendo matar a ele. E os fariseus não estavam preocupados em diminuir o adultério de Israel. Não é essa a preocupação dos fariseus. Eles não estavam dizendo assim: olha, Jesus, pegamos essa mulher adultéria, o senhor sabe, a gente tem que acabar com o pecado, vamos destruir essa mulher. Não foi isso. Não foi isso que está em jogo aqui. Os fariseus não estavam preocupados com a moral de Israel. Eles queriam matar Jesus, pegar Jesus. Que se Jesus falasse: mate essa mulher, não é? Teria problemas. E se Jesus falasse: não mate, teria problemas. Eu vou explicar quais. Não havia amor pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés não fala para matar a mulher, fala para matar o casal que fosse pego em adultério. Cadê o rapaz? Se Jesus matasse a mulher, então o rapaz seria livre, Jesus estaria errando com a lei. Falou: chama o casal aqui e vamos acertar com os dois. Mas cadê o homem? Então, se Jesus cumprisse ali a ordem de matar, ele estava cumprindo algo que Moisés não falou para fazer. Então Jesus não vai por esse caminho. Também é verdade que todo pecado tem que ter testemunha. Cadê as testemunhas? Quem viu? Quem são as testemunhas? Tinha que ter 2 testemunhas. Também não havia amor pela moral da nação, porque a Bíblia diz que eles queriam matá-lo. E alguns acham que quando Jesus estava escrevendo, ele diz: quem não tem pecado, atire essa pedra, primeira. Que Jesus conhecia que o coração deles estava cheio de pecado. Sabia que eles estavam cheios de pecado, inclusive o pecado de querer assassiná-lo. Outros comentaristas ainda vão além e dizem que eles também tinham esse tipo de pecado. E que Jesus, conhecendo eles, falou: então atira a primeira pedra. E eles foram embora, porque não se sentiram dignos daquilo. Mas somente 2 pessoas poderiam condenar aquela mulher. Primeiro, Jesus. Jesus poderia apontar o dedo dele e dizer: você está condenada, porque você errou, você pecou, e você está afastado de Deus. Ele não usou o dedo dele para isso. Ele salvou a mulher escrevendo e dando tempo para o pessoal pensar. A gente quer saber o que está escrito naquela areia. Muita gente fala: o que será que Jesus escreveu? O que será que Jesus escreveu na areia para que o pessoal fosse embora? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Muitos acham alguma coisa, mas seja lá o que ele escreveu, os dedos dele salvou aquela mulher. Esse dedo está aqui hoje para te salvar. Aleluia. Esse dedo está hoje aqui para te ajudar. Quando o demônio se levanta contra a nossa vida, quando Satanás se levanta contra nós, quando a gente tem alguma coisa que tem que levar ao Rei dos Reis, esse dedo está aqui para te tocar. A segunda pessoa que podia condenar aquela mulher era ela mesma. Ela poderia dizer: eu sou pecadora, Senhor, eu não tenho como ser perdoado. Agora, como que a mulher pode se auto-matar, né? Matar a si mesma? Como que ela pode fazer isso? Em primeiro lugar, não se perdoando, porque muita gente morre porque não se perdoa. A falta de perdão pessoal é um preço alto à libertação. Quando você não se perdoa, você não é liberto por Cristo. Quando você esconde o pecado, você não é liberto. Quando você não se perdoa, você não é liberto. Aquela mulher poderia se matar,
guardando o pecado dentro dela, talvez não entendendo o perdão de Deus. É o que acontece com muita gente. Tem gente que fala assim: Jesus me perdoou, pastor, mas eu não sou digno desse perdão. Olha, pastor, eu já escutei muitas vezes isso: pastor, se você me conhecesse, você não ia falar que Deus me perdoa. Pastor, se você soubesse a minha vida, você não ia falar que a mão de Deus vai me perdoar. Eu falei: então você não conhece o nosso Deus. O nosso Deus diz que o perdão, ele não é para quem merece, o perdão é para quem não merece. O perdão é para quem é tocado por Ele, para quem recebe Ele. Mas pastor, eu não mereço. Mas ninguém merece o perdão. Quando você fala, Deus me perdoa, você está dizendo: eu errei. Você está dizendo, Deus me perdoa, você está dizendo, Deus, eu falhei, olha, foi muito ruim. Em terceiro lugar, ela podia se matar se ela não recebesse a direção de Deus. Porque olha, irmão, o que Jesus falou para ela foi forte, hein? Ele não falou assim: vem cá, filha, e está tudo bem com você, cadê o pessoal que está te acusando? Ela disse: se for embora. Ele falou: eu também não vou te acusar, eu também não vou te condenar, eu também não vou colocar peso sobre você, mas filha, olha só, vai e não peques mais. E essa direção é que faz a diferença na vida de uma pessoa. Querido, Deus, Ele não vai só salvar você, Ele vai direcionar a sua vida para o céu. Ele não vai só colocar um band-aidzinho em você. Está doendo aqui, filho? Deixa eu colocar esse band-aidzinho e a sua perna está quebrada. Não, Ele vai te colocar no centro cirúrgico, Ele vai te dar uma perna nova na graça de Deus. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar você. Deus não é Deus de band-aid, Deus é Deus de cura sobrenatural. Ele não só olhou para aquela mulher e disse: eu não vou te condenar. Ele mudou a história futura daquela mulher. Ela tinha esse costume, essa situação. Ela estava adulterando. O Senhor falou: agora, filha, você vai levantar daqui diferente. Você vai levantar daqui. Eu quero que você, em outras palavras, construa uma família, que você deixe eu governar você, e você vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Amados irmãos, Jesus salvou aquela mulher escrevendo com o dedo 2 vezes. Aqueles dedos salvaram aquela mulher. A palavra dedo de Deus no hebraico é etisba Elohim. Quando a Bíblia fala o dedo de Deus, Elohim é Deus, etisba é dedo. Quando a Bíblia fala dedo de Deus, ele está falando etisba Elohim. E esse etisba Elohim ainda continua vivo no meio da igreja do Senhor. Esse etisba Elohim, quando toca em alguém é eletrificado com esse poder do alto. Esse poder do alto transforma a vida de um casal. Esse poder do alto transforma a vida de uma família. Esse poder do alto transforma a nossa vida diante do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que o etisba Elohim tocou naquela mulher, e que o dedo dela salvou, não salvou só dela ter morrido, salvou o futuro dela, salvou a família. Por último lugar, o dedo de Deus na Bíblia é visto quando a Bíblia diz em Marcos 7, 32 a 35, que Jesus, vendo um homem que era surdo e tinha uma fala difícil, algumas Bíblias trazem gagueira, mas não acho que é bem o original. Ele tinha uma fala difícil porque ele era surdo. Nós tivemos aqui um culto em que nós louvamos a Deus, que muita gente está fazendo aqui, não é? O seu treinamento em gestos junto com a Samara, não é? E fazendo para justamente se comunicar, porque uma pessoa, quando é surda, a tendência de não falar correto, ela não tem ideia do volume, ela não tem ideia das coisas e ela se contrai, e a voz dela acaba se contraindo. E a Bíblia diz que esse homem era surdo e tinha uma fala difícil, mas olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. A Bíblia diz: e trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus não pôs as mãos. A Bíblia diz no verso 33: e tirando-o à parte entre a multidão, pôs os dedos no ouvido e cuspindo, tocou-lhe na língua.
A maior parte dos comentaristas acredita que quando Jesus cuspiu, ele tocou na língua com o seu cuspe, para que ele fosse tocado em sua língua e houvesse ali então a libertação. A Bíblia diz, e levantando os olhos, suspirou e disse, Efatá, e isso, abre-te. E logo se lhe abriram, aleluia, os ouvidos, e as prisões da língua se desfez. E olha o que diz a Bíblia, e falava perfeitamente. Muita falta de comunicação que acontece é porque Cristo não tocou em nós. Muita falta de comunicação que acontece é porque Cristo não tocou em nossa vida. A Bíblia diz que quando Jesus tocou, ele foi liberto e os ouvidos se destamparam. Os ouvidos se destamparam. Soltou, curou o dedo de Cristo no ouvido, curou aquele homem. E Jesus cuspiu, e tocou a língua e disse, Efatá, abre-te. Todos nós já tivemos um efatá em nossa vida. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos um efatá. É lógico que o efatá de um é diferente do efatá do outro. É lógico. Eu não sei qual era a sua doença, a sua enfermidade, a sua dificuldade. Não sei. Mas em algum momento em nossa vida, quantos pode dizer amém a isso? Quantos pode dizer amém a isso? Jesus nos tocou e disse, Efatá, abre-te. E nos salvou, e nos curou. A Bíblia diz que Jesus expulsava demônio com tanta facilidade, que a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas. Como é que Jesus conseguia expulsar demônio daquele jeito? A Bíblia diz que muitos tentavam expulsar demônios com rezas, com situações. Eles tinham todo um cronograma, e eles venciam aquele demônio pelo cansaço. Pelo cansaço. Eles ficavam lendo salmos e declarando coisas, e venciam o demônio por cansaço. Mas pela primeira vez na história, louvado seja Jesus, Jesus venceu os demônios com o poder de Deus, com o dedo de Deus, com o toque de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam espantadas, porque descia uma energia. Irmão, quantos já sentiram essa energia celestial? Levante a mão. Levante a mão, quantos já sentiram? Uma energia que toca a sua vida, uma energia que transforma você. Jesus é diferente de todo líder mundial. Ele não é mais um pastor, ele não é mais um padre, ele não é mais um religioso, não Jesus. Jesus, quando tocava com o seu dedo, ele tocava com o dedo de Deus. A Bíblia diz que o Deus Criador dava vida àquelas pessoas. Tudo que o dedo de Deus toca em nossa vida faz bem e nos abençoa. Eu quero dizer para você, querido, eu escutei uma ilustração que faz muito bem essa história. Ele diz que há muito tempo, num reino distante, né? Então tinha um rei, ali tinha um súdito, e esse súdito tinha uma frase comum, e várias coisas que acontecia para o rei. Ele dizia a seguinte coisa para o rei, ele dizia, olha, eu acredito na bondade de Deus, ó rei, e meu rei, não desanime, porque o meu Deus é um Deus bom, e tudo que ele faz é bom. E o rei ficava meio encafifado com essa frase, porque todo dia ele falava, ó rei, o meu Deus é um Deus bom. E diz que uma certa vez, ele saiu para caçar juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta pulou em direção do rei, e quando o rei tentou se defender, não é? O pessoal até ajudou, inclusive esse súdito também ajudou, e conseguiu livrar o rei, mas não conseguiu livrar o dedo da mão direita dele, o dedo pequeno dele. E ele foi então sem o dedo para casa, e muito zangado mandou chamar o súdito, e apontando assim para sua mão ali enfaixada e tudo mais, disse, cadê o seu Deus bom? E diz, ó rei, eu quero dizer para o senhor uma verdade, eu não sei porque isso aconteceu, eu não sei porque isso lhe sobreveio, mas uma coisa eu sei, é que o nosso Deus é bom em todos os momentos. A sua mão quando nos toca, o seu dedo quando nos toca, o seu querer, ele é bom em todos os tempos.
Eu não sei por que isso aconteceu. E aquele rei falou assim: bom, se Deus fosse bom, essa fera não teria me atacado. E muito zangado, mandou prender aquele súdito, e ele foi colocado dentro da prisão. E ele passou vários dias dentro daquela prisão. E aí novamente o rei foi caçar. Foi para um outro lado, também selvagem. Só que naquele lado selvagem, então, ele encontrou ali uma tribo de índios. E a verdade é que aquela tribo de índios era muito perigosa, porque eles eram canibais. E aprisionaram o rei. E aprisionaram as pessoas. E os seus súditos acabaram não conseguindo livrá-lo. Ele foi levado até a tribo para virar então comida dos canibais. E o pessoal estava numa festa. E fizeram uma grande festa. Porque afinal de contas tinha achado alguém ali para morrer, eles iam se alimentar, e vinha festa, e vinha música, e de repente entrou o sacerdote para dar uma olhada ali no ritual, e quando o sacerdote passou os olhos no rei, ele olhou para o dedo do rei que estava sem o dedo, ele diz: não podemos sacrificar e nem comer esse rapaz. Ele diz: por quê? Ele diz: porque ele não tem o dedo, e nós não sacrificamos a Deus o que é imperfeito. E aí dispensaram o rei. E o rei foi, e a tribo ficou com fome. A primeira coisa que aconteceu quando o rei chegou lá no seu império foi mandar chamar o seu súdito, e o abraçou fervorosamente, dizendo: ó súdito, eu quero dizer que agora eu creio que tudo que Deus faz é perfeito. E tudo que Deus faz é bom, porque era para eu ter virado comida de uma tribo, mas por causa que eu estou sem o dedo pequeno da mão direita, então eles não me comeram, porque eu não era perfeito para o sacrifício. E o súdito mais feliz, louvando a Deus, agradecendo a Deus. E aí o rei perguntou: mas uma coisa eu queria saber de você. Como que Deus foi bom comigo, não foi bom com você? Você sempre o defendia, você sempre estava junto com esse Deus, você sempre falava dele. E Deus cuidou de mim, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não cria no poder de Deus, mas não cuidou de você, uma pessoa, não é, que sempre o defendeu. E eu te deixei na cadeia, e você ficou na cadeia, e você passou dificuldade. Como isso aconteceu? Se Deus é bom, não foi com você. E aí o cara lá só louvando a Deus, só glorificando. Por que você está feliz? Falou: rei, você não entendeu ainda. Se eu tivesse junto com o senhor não seria comido, mas meus dedos são perfeitos e eu teria entrado na história. E Deus me guardou lá na cadeia, porque Deus me ama, aleluia. Às vezes, queridos, a gente não vê o quanto Deus nos ama. Seu dedo está. No momento que às vezes Ele nos repreende, está ali o dedo de Deus. Também está o dedo de Deus quando Ele nos salva. E você vem no culto dizendo: glória a Deus. Jesus me salvou. Jesus me deu um emprego, pastor. Jesus me ajudou, pastor. Jesus me socorreu, pastor. Glória a Deus. Mas também a mão de Deus está quando Ele nos direciona. A mão de Deus está quando você é uma testemunha no momento difícil da sua vida e você continua vindo e glorificando ao Senhor. O dedo de Deus também está quando acontecem coisas que a gente não pede, mas que você nem pensou, mas Deus que vê o futuro sabe da nossa vida. Sabe, como disse a pastora Gelli, não o que queremos, mas o que é melhor. Não o que queremos, mas o que precisamos. Então assim o nosso Deus toca a nossa vida em todo momento e nos socorre, nos ajuda. Essa mão está viva aqui hoje. Esses dedos estão vivos aqui hoje. Esses dedos de Jesus ainda estão. E a nossa oração talvez possa ser essa: Senhor, enquanto eu estendo a minha mão em Tua direção, estende a Tua mão sobre mim. Porque uma coisa que me chamou a atenção, eu vou terminar com isso, sobre a questão dos dedos do Senhor sobre nós, é que tem uma passagem que não foi o dedo de Deus sobre nós, foi o dedo de um homem sobre Deus. E essa passagem está em Tomé. Quando a Bíblia diz que Jesus falou assim: filho, olha aqui o meu lado, e olha aqui
toca com seus dedos aqui. Tomé falou, não, senhor, não precisa. Senhor meu e Deus meu. Sabe, irmão, eu aprendi, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que ele diz aos homens, que falando aos homens em 1 Timóteo, portanto determino que os homens orem com as mãos erguidas, levantando mãos santas a Deus. Eu ordeno isso, eu determino isso, que quando os homens orem, eles ergam a mão para o céu. Alguém diz, pastor, por que ele não falou das mulheres? Porque as mulheres geralmente já erguem, filho. A mulher já vai, a mulher mal passou pela porta, já está se derretendo. Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Mas homem é que esse jeito nosso, né? Então aí vem o profeta, vem o apóstolo e diz, homens, levantem as mãos, porque quando você levanta a mão, você se torna um para-raio, para que a glória de Deus desça em sua família. Levanta as mãos. Levanta as mãos em direção ao céu. Eu ordeno para que os homens levantem as suas mãos em direção aos céus. É uma ordem. As mãos de Deus descem sobre nós. Mas sabe como que eu posso fazer as mãos dele atuar sobre mim? Quando as minhas mãos vão em direção a Ele. Portanto, filho, se você quer alguma coisa do Senhor, ergue a tua mão. Dá um passo em direção a Ele. Porque quando eu chego na igreja e eu preciso dEle, é assim que Ele tem que me achar. Eu sinto muita vontade, hoje estava orando pela igreja, de orar por aqueles que estão enfermos fisicamente. Se você tem alguma coisa em sua alma também que você precisa de Deus, pode vir. Mas nessa noite eu sinto que eu queria orar, sinto que é de Deus orar por aqueles que estão enfermos. E pedir que o dedo de Deus venha a curar, seja no físico, ou seja na alma. Porque eu digo para você que o reino do diabo é real, mas o reino de Deus é superior. Vamos ficar de pé, queridos.